E atenção, toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Os pais de Elizabeth Barrett Browning rejeitaram seu casamento com Robert Browning de forma tão severa que a deserdaram. Mesmo assim, quase toda semana, Elizabeth escrevia cartas cheias de amor para seus pais, pedindo reconciliação. Eles nunca responderam. Depois de 10 anos, Elizabeth recebeu uma grande caixa pelo correio. Ao abri-la, descobriu com tristeza que todas as cartas estavam ali, intactas, nunca abertas. Hoje, essas cartas são consideradas algumas das mais belas da literatura inglesa. Se seus pais tivessem lido apenas algumas delas, a reconciliação poderia ter acontecido. A Bíblia é a carta de reconciliação de Deus para nós. Precisamos abri-la, lê-la com atenção
e voltar a ela com frequência. Eu convido você a orar comigo neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, antes de tudo, pelo privilégio de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. Obrigado por mais uma semana que se encerra, pelas lutas vencidas, pelos livramentos concedidos e pelo cuidado constante que o Senhor teve conosco. Nós agradecemos também pela esperança do sábado que se aproxima, tempo separado para descanso, comunhão e renovação espiritual. Obrigado pelo estudo da lição da Escola Sabatina que nos orienta, nos corrige e fortalece a nossa fé. Neste momento, nós colocamos diante de Ti os pedidos apresentados, lembrando de forma especial daqueles que tiveram seus nomes mencionados. O Senhor conhece cada história, cada necessidade e cada clamor. Pedimos a Tua presença, a Tua paz e a Tua direção sobre cada vida. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo, abra o nosso entendimento e nos ajude a aplicar o que aprendermos em nossa vida diária. Oramos com gratidão e confiança em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro, dia de auxiliar do professor. Estudamos durante esta semana a lição 9, que teve como título Reconciliação e Esperança. Convido você agora a escutar comigo pela última vez na semana a musiquinha do verso para memorizar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Na carta aos Colossenses, Paulo deixa claro que tudo o que precisamos está em Cristo. Ele apresenta Jesus como Criador e Redentor e reforça essa verdade usando títulos que mostram o que Cristo fez por nós. Jesus é o cabeça da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, o que garante a ele a supremacia sobre todas as coisas. Paulo também afirma que Deus decidiu que toda a sua plenitude habitasse em Cristo. Em termos simples, o que significa que Jesus é Deus. Paulo está dizendo que Cristo pode criar e salvar porque Ele é quem Ele é. Sendo plenamente divino, Ele tem poder para redimir. Em Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo mostra que Deus se agradou de duas coisas: que toda a sua plenitude estivesse em Cristo e que, por meio dele, todas as coisas fossem reconciliadas com ele. Essas duas ideias caminham juntas. A divindade de Cristo e sua obra de reconciliação não podem ser separadas. A lição desta semana destaca 3 ideias centrais. Primeiro, Deus toma a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Para isso, enviou Jesus ao mundo a fim de restaurar o relacionamento com a humanidade. Nossa resposta a esse amor deve ser permanecer firmes na fé e não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Colossenses 1, 23. Segundo, ao trabalharmos para Cristo, precisamos lembrar que somos apenas instrumentos dentro de um plano muito maior do que nós mesmos. E terceiro, o Evangelho tem poder para nos conduzir ao crescimento e à maturidade espiritual.
preparando-nos para a salvação em Cristo. Vamos começar falando então sobre reconciliação, fé e esperança. A Bíblia deixa claro que foi Deus quem iniciou o processo de reconciliação com a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem foi ao jardim do Éden para procurá-los. Gênesis 3, verso 9. Paulo afirma que fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu filho, quando ainda éramos inimigos. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 10, o que está em harmonia com Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22. Em Romanos capítulo 5, versos 5 ao 11, Paulo reforça várias vezes essa iniciativa divina. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Romanos 5, verso 6. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Em Romanos 5, 8. Quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho. Romanos 5, verso 10. Esses textos mostram que, mesmo em nossa pior condição espiritual, Deus tomou a iniciativa. Paulo repete esse ensino em outras passagens, deixando claro que Deus é sempre o agente principal da reconciliação. Cristo é o mediador e nós somos os beneficiados. Deus é quem age, quem ama, quem reconcilia e quem concede vida. Essa iniciativa divina também aparece na linguagem da adoção usada por Paulo em Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. João resume isso de forma simples. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4, verso 19. A reconciliação só foi possível por causa da morte de Cristo e resultou em paz com Deus. Como filhos adotivos, temos acesso direto ao Pai, pela fé em Jesus. Diante dessa iniciativa divina, a nossa resposta deve ser permanecer firmes na fé e na esperança do Evangelho. Colossenses 1, 23. Fé e esperança caminham juntas na experiência cristã. Confiamos em Deus para a salvação, não em méritos ou conquistas humanas. Próximo tópico, destacado pelo autor da lição, participantes de um plano maior. Em Colossenses capítulo 1, verso 25, Paulo afirma que se tornou ministro para cumprir a missão que Deus lhe confiou, que seria anunciar plenamente a palavra de Deus. Ele sabia que seu ministério não era o centro da história. Ele fazia parte de algo muito maior. É por isso que conseguia se alegrar em meio aos sofrimentos. Colossenses 1, 24. Paulo entendia que as dificuldades atuais são pequenas quando comparadas com a glória eterna que Deus está preparando. 2 Coríntios 4, verso 17. Paulo também relaciona o seu ministério ao mistério que esteve oculto por séculos, mas que agora foi revelado ao povo de Deus. Colossenses 1, 26. Ele compreendia que estava inserido em uma história muito maior do que a sua própria vida. Ao longo da história bíblica, Deus deixou várias pessoas para desempenharem papéis específicos em seu plano. José, por exemplo, não entendeu de imediato que Deus estava conduzindo os acontecimentos para preservar o povo do qual viria o Messias. Mas foi exatamente isso que Deus estava fazendo. Com o tempo, José percebeu que Deus havia transformado o mal em bem para salvar muitas vidas. Gênesis 50, verso 20. O mesmo acontece com outros personagens bíblicos como Ruth. Mesmo em meio a perdas e incertezas, Deus estava agindo. Ruth se tornou bisavó do rei Davi. E por meio dessa linhagem, o Messias prometido veio ao mundo.
Deus estava conduzindo tudo para cumprir seu propósito eterno em Cristo. Esse é o mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado. Próximo tópico: maturidade em Cristo. Como cristãos, somos chamados a crescer espiritualmente por meio da fé e da prática da palavra de Deus. Paulo afirma que o objetivo do Evangelho é apresentar cada pessoa madura em Cristo. Colossenses 1, 28. Deus deseja que continuemos crescendo enquanto aguardamos a volta de Jesus, confiantes de que Ele, Jesus, completará a obra que começou em nós. Filipenses 1, verso 6. O crescimento espiritual envolve pelo menos 3 áreas. Primeiro, crescimento na fé. Paulo esperava que a fé dos cristãos aumentasse constantemente. Segundo, crescimento no conhecimento. Somos chamados a crescer no conhecimento de Deus e a viver de maneira digna do Senhor. E terceiro, crescimento no amor. O amor cristão deve crescer tanto entre os irmãos quanto em relação a todas as pessoas. Esse crescimento não vem do esforço humano apenas, mas é resultado da ação de Deus em nossa vida. Somos chamados a crescer com o crescimento que vem de Deus. Vamos agora à aplicação para a vida. É muito encorajador saber que Deus tomou a iniciativa em nossa salvação. Sem esse primeiro passo da parte dele, jamais conseguiríamos nos aproximar por conta própria. Antes que o ser humano busque a Deus, Deus já o buscou primeiro. A Bíblia mostra que Deus age tanto em nível global quanto pessoal. Ele busca a humanidade como um todo, mas também buscou indivíduos específicos, como a mulher samaritana, Natanael e tantos outros. Embora Deus tome a iniciativa, ele espera uma resposta da nossa parte. Somos chamados a amar a Deus, a participar do seu plano e a permitir que ele nos use, mesmo com nossas limitações. Fazemos parte de uma história muito maior do que nossos próprios projetos pessoais. Um dia compreenderemos melhor o impacto das nossas histórias individuais dentro da grande narrativa da redenção. Até lá, Deus nos chama a crescer em fé, conhecimento e amor, sendo instrumentos de reconciliação e esperança. Leve para sua classe amanhã, professor e queridos alunos, levem as seguintes perguntas para nossa reflexão mesmo. De que forma Deus buscou você no passado? Compartilhe uma experiência pessoal. Outra pergunta: qual é o seu papel no grande plano da salvação? Com quem você já compartilhou sua história sobre o amor redentor de Deus? De que maneira a sua história já impactou a vida de outras pessoas? Irmãos queridos, essa semana nos ensinou que permanecer é tão importante quanto começar. E que fidelidade diária glorifica mais a Deus do que impulsos momentâneos. Que neste sábado que se aproxima, possamos descansar não apenas do trabalho, mas também das ansiedades, confiando que o Senhor já está à frente da próxima semana. Um feliz sábado, que seja um dia de comunhão, renovação da fé e alegria na presença do Senhor. Seguimos juntos aprendendo, crescendo e esperando até o dia em que a fé se tornará vista. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. 2 Coríntios 5, verso